O Supremo Tribunal Federal, como o próprio Ranier Bragon mostrou ontem, ele identificou ali que havia alguma suspeita de vazamento de dados da Receita Federal e do COAF de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, o que foi feito depois disso? Dentro do inquérito das fake news, aquele inquérito aberto, portanto, em 2019, o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma nova frente de investigação, que era para apurar exatamente essas suspeitas de vazamento de informações dos ministros do STF e de seus familiares. E o ministro Alexandre de Moraes, então, enviou ainda em janeiro 2 despachos, um para o COAF e outro para a Receita, determinando, portanto, que esses órgãos fossem analisar quem acessou os dados de ministros e parentes até o 3º grau desses ministros, também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de seus parentes até 3º grau, para ver se houve realmente alguma devassa dessas informações. E o que aconteceu, portanto, foi que a Receita, já muito avançada nessas apurações, enviou um relatório até o Supremo Tribunal Federal, um relatório preliminar com algumas das informações que foram encontradas. O que a gente conseguiu apurar agora há pouco, inclusive, junto a integrantes do Supremo Tribunal Federal? A suspeita é que pelo menos 3 ministros e seus familiares foram alvos dessa devassa. O ministro Alexandre de Moraes, por meio de a sua esposa, Viviane Barcy de Moraes, que tem um escritório de advocacia, mas também tem outros 2 ministros que, segundo essas informações que nós conseguimos apurar junto ao Supremo, foram alvos dessas ações na Receita Federal, que são o ministro Dias Toffoli, por meio de sua ex-esposa, Roberta Rangel, que também é advogada, e o ministro Gilmar Mendes, também por meio de sua ex-esposa, Guiomar Mendes. Então, portanto, as informações que a Receita Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal dão conta de que pelo menos 3 familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram os dados fiscais ali, sigilosos da Receita Federal, encontrados, baixados por essas pessoas, e agora, portanto, se investiga. O Supremo Tribunal Federal disse, portanto, agora há pouco, e isso está inclusive na minha coluna, de que foram identificados ali vazamentos de informações sigilosas e múltiplos acessos ilícitos aos dados dos ministros por provavelmente 4, a investigação inicial é essa, de que 4 integrantes servidores ligados à Receita Federal conseguiram acesso a esses dados. Numa nota, a Corte informou também que essas investigações iniciais demonstraram, conforme esse relatório enviado pela Receita Federal ao STF, a existência de blocos de acesso cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou uma justificativa funcional, ou seja, não havia um pedido formal, pelo menos essa é a apuração da Receita, para o acesso a esses dados sigilosos. O texto dessa nota, ela tinha sido atribuída ao STF pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas minutos depois, essa nota foi alterada para que a autoria constasse como da Secretaria de Comunicação do STF. A PGR foi quem impediu essa operação de hoje. Ela avaliou, segundo essa nota, que, abre aspas, o caso não se exaure apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Fecha aspas. O Supremo diz ainda que os 4 servidores ligados à Receita, que foram alvos da operação hoje, foram alvos, portanto, de buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, e eles terão de usar tornozeleira eletrônica. Esses 4 servidores também foram afastados dos seus cargos, estão proibidos de deixar as cidades que moram e eles tiveram também os passaportes cancelados. A Polícia Federal deve colher os depoimentos dos investigados nos próximos dias. E por que essas quebras de sigilo bancário e fiscal são muito importantes nessa investigação? Porque uma das suspeitas é de que essas pessoas acessaram os dados desses familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal para depois vender essas informações. Não se sabe para quem, não se sabe quando, não se sabe exatamente o porquê. Mas essas são as suspeitas que foram levantadas pela Receita Federal e agora investigadas, portanto, pela PF e pela PGR. Mas tem repercussão importante sobre isso no Congresso.
O senador Alessandro Vieira, numa rede social, escreveu um comentário sobre essa operação de hoje. Vamos ver aqui no telão. Alessandro Vieira, portanto, senador do MDB, disse que combater vazamentos, venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. A lei deve ser aplicada com rigor contra todos que cometem ilícitos, sem exceções. Por que essa manifestação de Alessandro Vieira é importante? Porque ele é o relator no Senado da CPI do crime organizado. E foi ele quem apresentou alguns pedidos de quebras de sigilo contra familiares de integrantes do Supremo Tribunal Federal, como a própria esposa do ministro Alexandre de Moraes, e também pedidos de convocação para que ela, por exemplo, seja chamada, convocada, melhor dizendo, para prestar esclarecimentos a essa CPI. Nesse documento, nesse relatório que ele apresentou, pedindo, portanto, a quebra de sigilo e a convocação de Viviane, ele fala que o valor do contrato fechado pelo escritório de Viviane com o Banco Master, que beirava ali os 130 milhões de reais em 3 anos, é muito superior ao praticado no mercado e pode indicar uma possível lavagem de dinheiro. Ou seja, uma acusação que pode ser feita, é um indício levantado por Alessandro Vieira, que é muito grave e que vai ser, portanto, levado até a CPI do crime organizado na próxima semana para que os seus pares, os senadores dessa CPI, possam votar a aprovação ou não desse requerimento de convocação.